Olá, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo, então, da série dos 30 vídeos que eu anunciei anteriormente, onde nós vamos falar de alguns assuntos bem práticos, de forma bem realista do nosso cotidiano, onde nós podemos ter mais resultados, onde nós podemos ter um pouco mais de impacto em tudo aquilo que nós fazemos, tá bom? O assunto que nós vamos abordar hoje chama-se associação e dissociação, tá certo? É um assunto que vem lá na primeira formação de programação neurolinguística, chamada Practitioner, tá certo? E aos poucos eu fui acrescentando essa ferramenta, esse recurso, nas sessões de coaching, tá? Uma vez que as pessoas têm dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade, em, por exemplo, colocar em prática alguma tarefa, algum exercício que nós sugerimos nas sessões de coaching. Então, associação e dissociação, é disso que nós vamos falar aqui hoje, e também sobre empatia, né? Empatia é um assunto bem interessante que ajuda a gente a resolver também essa questão de associar e dissociar. Nós vamos falar disso aqui hoje, nesse primeiro vídeo, tá bom? Então, associação. Associação em programação neurolinguística, esse conceito de associar, é quando você está imerso dentro de um assunto, dentro de um contexto, dentro de uma história. Nos atendimentos, nós usamos até mesmo na formação de coaching, não comprar a ideia do cliente. Né? Quando o cliente chega, para ele aquele desafio é tão grande, que se você compra a ideia do cliente, você acaba até mesmo vivendo, experimentando aquela situação com ele, ou seja, você está associando, você mergulha dentro daquele contexto, tá certo? Então, gente, a associação em programação neurolinguística é estar dentro de um contexto, é estar dentro de uma história, participando, você acaba se transformando em um personagem daquela história lá. É como você relembrar, por exemplo, uma história antiga do seu passado, e isso traz para você emoções e sensações, e você às vezes acaba até mesmo se emocionando, porque você revive aquilo de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito intensa até mesmo. Então você está associado, você passa a ter todas as emoções daquele contexto ali novamente, você passa a viver tudo aquilo, tá certo? Outro exemplo é quando você assiste a um filme, você acaba se envolvendo com o filme. Se um filme é muito dramático, um drama, por exemplo, você acaba chorando, se emocionando com o filme, você vira um personagem, você fica torcendo, né, por aquele personagem que você se identificou lá no filme também. Enfim, é a forma de você associar, você acaba comprando aquilo como uma verdade para você e você se envolve na história, tá certo? Dissociar. Dissociação é o contrário disso, é quando você consegue ver de fora. Em programação neurolinguística, nós costumamos dar o exemplo seguinte: é como se você estivesse numa sala de cinema, mas você está lá em cima na cabine de projeção. E essa cabine de projeção, geralmente ela tem uma tela de vidro, uma parede de vidro ali, que o som não entra dentro daquela cabine. Né? Então a gente costuma dizer que as emoções não passam através dessa parede de vidro. Então quando você consegue deixar isso, essa parede de vidro aqui, e você começa só a assistir o que está acontecendo lá fora, você não se envolve com essa situação toda, você está dissociado. Também como você, quando assiste a um filme e você não sente as emoções, você não se emociona, aquilo não faz parte da sua experiência, você não traz aquilo como uma verdade sua, você está dissociado, né? Quando alguém conta uma história para você, você não toma partido, você não começa a defender nem a acusar ninguém, você simplesmente ouve, você é um escutador, como a gente diz, daquele contexto, e você não participa, você está dissociado, você consegue ter uma outra visão que às vezes as pessoas envolvidas naquele contexto, elas não conseguem ter mais. Então, a partir desse ponto da dissociação, você consegue até mesmo ofertar, favorecer resultados para aquelas pessoas. Então, esse assunto de associação e dissociação, na minha visão, na minha opinião, é um dos assuntos mais importantes para aqueles que querem ter excelência. Né? Isso pode gerar um impacto muito grande na sua realidade, porque você simplesmente tem o controle das suas emoções. Olha, eu não quero entrar nisso aqui, você dissocia. Não, eu quero participar, eu quero sentir as emoções dessa situação, eu quero experimentar isso aqui de um jeito mais intenso, eu vou associar. Né? Você está lá com a sua namorada, está a fim de curtir, ou com a sua esposa, com o seu marido, enfim, está a fim de curtir um momento mais interessante, a gente usa o termo se entrega, né? Se entrega para aquela pessoa que você está associando.
E o dia que o relacionamento está frio, que não consegue, tem pessoas que costumam dizer, não rolou a química. Quando isso acontece no relacionamento, estão dissociados, né? Não tem uma sintonia ali dentro do relacionamento. Então, isso é muito fácil de se entender dessa forma, na minha opinião, e você começa a ter escolhas quando acontece alguma coisa, tá certo? Então, e aqui já nós vamos colocar a empatia dentro desse contexto. Então, por exemplo, o exemplo de associação e dissociação na prática, tá bom? Você está em casa esperando, por exemplo, o seu esposo ou sua esposa, vice-versa, chegar feliz, porque você quer contar alguma coisa bacana, uma experiência boa do seu dia, e de repente a pessoa chega, mas já chega atropelando, já chega falando mais alto, querendo contar uma situação que para ela foi mais importante, não dá espaço para você. E você se fere, acaba se ferindo, né? Dentro desse contexto, compra a ideia da pessoa que chegou. Aquilo que você preparou não existe mais e você associou à situação da outra pessoa. Você às vezes não tem força, né? Para que essa pessoa chega e você coloca a sua história, a pessoa destrói aquilo que você fez. Isso acontece muito, tá? Acontece muito. Então, nesse caso, o que aconteceu? Você acaba comprando aquilo como uma verdade, você associa, e aquilo que era verdade para você, você põe de lado, que geram outras situações no futuro. Não vamos falar disso nesse vídeo. Mas, ao contrário disso, se você tem essa ferramenta já usando, dissociar, a pessoa chega, você cria essa parede de vidro que nós falamos, você cria essa blindagem e você não se envolve com essa história que está chegando para você. Você tem essa opção, entendeu? Talvez até hoje você não tinha, mas a partir de agora você tem, olha, eu vou associar ou não nesse contexto. Estou vendo de fora, pode contar todo o seu problema, que eu estou dissociado, tá certo? Então, uma outra situação, às vezes no trabalho, quando a gente trabalha com muitas pessoas, nas empresas, o que acontece? Geralmente começam a ter aqueles desentendimentos. Eu brinco até quando sou chamado para ajudar nesses departamentos, viramos gerenciadores de conflitos. E a primeira coisa que a gente ajuda aquelas pessoas a entender é isso. Porque se existem duas pessoas em conflito, quando alguém vem contar algo para uma terceira pessoa, quando isso começa a ficar mais público, a tendência é comprar a ideia daquele que você tem um pouco mais de afinidade, aquele que você tem um pouco mais de cumplicidade ali dentro do departamento. Então o que acontece? Aconteceu alguma coisa com o fulano X e o fulano Y, né? Pode ser qualquer nome aí. Aconteceu um conflito entre os dois. O fulano Y, por exemplo, ele vem e conta para você a verdade dele. E por você ter um pouco mais de cumplicidade com essa pessoa, o que você faz? Você compra a ideia dele, você associa. E geralmente isso não acaba bem, porque você passa a defender uma pessoa sem ouvir o lado da outra, né? A indicação nesse caso é dissocia. Olha, a pessoa conta para você a história dela, fala, mas calma aí, eu vou ouvir também o outro. Porque senão o que acontece? Isso acontece muito, eu ouço muito isso. No outro dia os dois estão bem, o X e o Y estão bem. E você que estava no meio da história, o que aconteceu? Ficou ali com uma inimizade, um desconforto com os dois, tá certo? Então essa questão de associar e dissociar, ela faz todo sentido. Faz todo sentido quando você quer ter um equilíbrio emocional, uma saúde emocional e conseguir levantar de manhã bem e terminar o dia melhor ainda. Porque você acaba evitando aqueles desconfortos, vamos dizer assim, naqueles conflitos do cotidiano onde você às vezes caía, né, de vítima. Você era vítima da situação, agora você passa a ter então o controle dentro desse contexto de associação e dissociação. Ok? Bom, e aqui entra também a palavra empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade psíquica de se colocar no lugar do outro. Algumas pessoas têm isso mal definido dentro da sua mente e acabam complicando um pouco mais isso tudo. E talvez a concepção de empatia ajude você a interpretar um pouco mais e a entender um pouco mais o que é associação e dissociação. Então veja bem, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ela se divide em três formas primárias. A empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia compassiva, tá certo? A empatia, por exemplo, emocional, é aquele tipo de empatia quando alguém vem contar alguma coisa para você, você compra a ideia, você associa essa ideia, você começa a participar da história e às vezes até mesmo chora junto com a pessoa e ficam ali os dois lamentando aquilo.
e resultado nenhum. Geralmente o que acontece? Nessa situação, a pessoa que veio desabafar, como nós dizemos, ela vai embora bem. E você fica, talvez, não muito legal, tá certo? Por quê? Porque você se envolveu emocionalmente com aquela pessoa e aquela energia da pessoa geralmente passa para você. Essa é a empatia emocional. A empatia compassiva, que vem até mesmo de sentir compaixão do outro, ela é um pouco mais complicada, porque às vezes a pessoa vem falar para você da situação, você fala, olha, espera aqui, que eu vou lá resolver isso para você, porque nenhuma pessoa no mundo tem o poder de fazer isso com você. Não, com você não, eu vou lá. Ou seja, a pessoa toma as dores do outro. E aí o que acontece? Passado um tempo, essas pessoas voltam ao normal e quem foi lá brigar acaba sendo o vilão da história. Então a empatia emocional, a pessoa se envolve emocionalmente. A compassiva, a pessoa toma as dores e vai querer resolver a situação num lugar do outro. E, na minha opinião, a empatia cognitiva acaba sendo a mais interessante para nós. Tá? A empatia cognitiva qual é? É aquela empatia onde você ouve, você fica dissociado, você tem uma outra visão sobre o que está acontecendo e a partir daí você consegue então ajudar a pessoa sem se envolver na história. Você consegue dar um conselho, às vezes, bacana, porque você está vendo de um outro ângulo, você está dissociado. Tanto a empatia emocional quanto a empatia compassiva, você acaba muitas vezes se envolvendo com as pessoas, você acaba associando. A empatia cognitiva você fica dissociado e talvez você então consiga ter um resultado mais bacana, tá certo? Bom, então foi isso o assunto que eu queria deixar para você, espero que você tenha gostado. Associação, dissociação e empatia, para que nós possamos ter aí já os primeiros resultados diferentes na nossa vida. Começar o dia bem e terminar melhor ainda com muita energia, sabendo aí monitorar as nossas escolhas. Uma última dica, que as pessoas perguntam, geralmente nos cursos isso. Como faz para dissociar quando você não tem tempo para se preparar, né? Para aquilo, para aquela situação, para aquela pessoa? A sua mente, ela pode ajudar você a criar situações o tempo todo. Então, algumas dicas. Você pode imaginar que você tem um controle na sua mão, por exemplo, e você está dando lá, desligando a pessoa, dando mute, né? Você aperta ali e a sua mente entende que aquilo não vai entrar mais dentro da sua realidade. Ou então você pode imaginar que atrás daquela pessoa que está falando tudo aquilo para você, existe uma tomada, você pode puxar a tomada e também a pessoa fica fazendo como se fosse mímica, você não tem mais volume, não tem mais aquela energia vindo para cima de você, tá certo? Também uma forma de dissociar. Você pode imaginar que na sua mão aqui, ó, você tem uma tesoura e você corta aquilo que você está sentindo ali naquele momento, porque a sua mente ela não tem noção se o que está acontecendo agora, por exemplo, é uma realidade ou se é uma lembrança, se é um sonho, tá certo? São ferramentas que ajudam você a dissociar. Uma outra ferramenta importante que ajuda muito, isso acontece muito nos atendimentos, a pessoa diz assim, olha, eu não consigo silenciar a minha mente, eu não consigo deixar, não consigo parar, não consigo diminuir um pouco, principalmente à noite quando eu vou dormir. Uma sugestão para você dissociar de você mesmo é você visualizar na sua frente ali, né? Você fecha os olhos um pouquinho e respira de uma forma mais lenta e você começa a visualizar um campo, como se fosse um campo de golfe, infinito, muito grande. E você imagina que a sua mente é um cachorro, né? Eu costumo chamar de Rex. E você pega e diz, olha Rex, vai passear, você está livre, vai passear. E visualiza na sua mente um cachorro saindo, correndo. E você fica olhando e aquilo é a sua mente, parou de fazer barulho porque ela está longe. Então isso também ajuda você a dissociar de você mesmo ali. Muitas vezes na hora que você quer dormir, não consegue, fica pensando muito no seu dia. Então visualiza que tem um campo bem legal à sua frente, uma cor bacana. E você deixa o Rex ir passear e você fica um pouco mais tranquilo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você já curtiu a nossa página no Facebook, bacana. Se você já curtiu o assunto, indica para alguém se você gostou. Se você já se inscreveu no meu canal aqui no YouTube, deixa o seu joinha ali para a gente acompanhar, para a gente monitorar esse trabalho, tá bom? E continua aqui o nosso e-mail. Você manda seu e-mail para nós, sugerindo alguma coisa, perguntando alguma coisa, tá bom?
que estarei aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela companhia, sejam todos bem-vindos e desejo mesmo o melhor para você. O seu lugar é o topo e nós, nesses 30 dias, vamos mudar completamente a nossa realidade, nossa forma de enxergar a realidade, tá bom? Muito obrigado.